Existe um momento na vida de uma mulher que muda absolutamente tudo. Não é um evento externo, não é uma conquista material, não é algo que alguém lhe dá. É o momento em que ela olha no espelho da própria alma e decide: eu não vou mais implorar por amor. Eu não vou mais mendigar atenção. Eu não vou mais rebaixar minha dignidade para manter alguém que não me valoriza. E nesse exato momento, algo muda no universo ao redor dela. Os homens que antes a ignoravam começam a perceber sua ausência. O ego masculino que se alimentava de sua insegurança começa a desmoronar. As ilusões que ele construiu sobre seu poder sobre você simplesmente se desfazem como névoa ao sol. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que quando você finalmente parou de correr atrás, de enviar mensagens, de tentar explicar, de se justificar, ele começou a aparecer? Não é coincidência. É psicologia pura. É neurociência em ação. É a manifestação de algo que Jung identificou há décadas e que a ciência moderna confirma todos os dias. Sua dignidade é a força mais poderosa que você possui. E quando você a resgata, quando você se levanta e escolhe a si mesma, você não apenas se transforma, você destrói completamente as ilusões dele sobre quem você é e o que ele pode fazer com você. Vamos mergulhar profundamente nessa transformação. Porque o que eu vou compartilhar com você agora não é apenas teoria. É a verdade sobre a dinâmica psicológica que opera em silêncio em todos os relacionamentos e que pouquíssimas mulheres compreendem. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai mudar para sempre a forma como você se vê e como você se relaciona. Quando uma mulher decide parar de implorar, algo acontece no nível mais profundo da psique masculina. O que muitos não entendem é que o ego do homem, especialmente do homem imaturo, do homem que nunca desenvolveu caráter real, se alimenta de uma dinâmica muito específica. Ele precisa sentir que tem controle, que tem poder sobre suas emoções, que você está presa à necessidade dele. Jung chamaria isso de uma projeção da sombra masculina, onde o homem projeta na mulher toda a sua própria insegurança e precisa vê-la necessitada para sentir-se forte. É uma ilusão, sempre foi. Mas é uma ilusão que funciona enquanto você participa do jogo. No momento em que você sai do tabuleiro, no momento em que você decide que sua dignidade vale mais que qualquer relacionamento, o jogo acaba. E ele percebe, talvez não conscientemente no início, mas o sistema nervoso dele registra. A amígdala dele, aquela parte primitiva do cérebro que processa ameaças emocionais, detecta uma mudança no ambiente. Onde antes havia alguém que implorava, que perseguia, que se rebaixava, agora existe um espaço vazio. E esse vazio grita mais alto que qualquer súplica que você poderia fazer. Neurociência nos ensina que o cérebro humano é programado para dar valor ao que é escasso e ignorar o que é abundante. Quando você estava sempre disponível, sempre enviando mensagens, sempre tentando resolver, sempre se esforçando para manter a conexão, você se tornou abundante demais na percepção dele. Não é uma questão de você ser de mais ou de menos, é uma questão de dinâmica neural. O sistema de recompensa dele, movido pela dopamina, simplesmente parou de responder, porque não havia mais desafio, não havia mais conquista. Mas no momento em que você some, no momento em que você se retira com dignidade, algo se inverte. De repente, você se torna escassa. De repente, aquele sistema de recompensa acorda. Ele começa a se perguntar onde você está, por que você não está mais perseguindo, o que mudou. E quanto mais você se mantém firme em sua decisão de não implorar, mais a mente dele não consegue parar de pensar em você. Não é manipulação da sua parte, é simplesmente a verdade sobre como funciona a psicologia humana. Mas existe uma camada ainda mais profunda aqui. E é aqui que a sabedoria espiritual se encontra com a psicologia. Deus não criou a mulher para implorar.
Não criou a mulher para mendigar migalhas de atenção ou viver nas sombras da incerteza emocional. A dignidade da mulher, seu valor intrínseco, está inscrito na essência do que significa ser feminino. Olhe para a descrição da mulher virtuosa nas Escrituras. Não é uma mulher que se rebaixa, que vive ansiosa pela aprovação masculina, que perde sua identidade tentando agradar. É uma mulher de força, de sabedoria, de discernimento. Uma mulher que conhece seu valor e por isso escolhe com cuidado. Quando você para de implorar, você não está sendo orgulhosa ou arrogante. Você está voltando à sua essência, ao design original de quem você foi criada para ser. E essa essência carrega uma energia que não pode ser ignorada. É como uma luz que entra pelas rachaduras de uma casa abandonada. Impossível de não perceber, impossível de não sentir. Pense nisto. Quantas vezes você sentiu que precisava se explicar? Quantas vezes você escreveu longas mensagens tentando fazer ele entender seu valor, sua dor, o que você merecia? E quantas vezes isso funcionou? A verdade dura, mas libertadora é esta: palavras não convencem alguém do seu valor. Ações sim, e a ação mais poderosa que você pode tomar é simplesmente sair. Não com drama, não com ameaças, não com tentativas de fazê-lo sentir culpa, mas com uma decisão silenciosa e firme. Eu mereço mais. E enquanto você não puder me oferecer isso, eu escolho a mim mesma. Esse tipo de saída, essa dignidade silenciosa, essa recusa em negociar seu valor, isso é o que destrói as ilusões dele. Porque ele estava operando sob a ilusão de que você sempre estaria lá, de que ele poderia te tratar com descaso e você voltaria, de que seu amor por ele era incondicional a ponto de você aceitar qualquer coisa. E quando você prova que não, quando você mostra, através da sua ausência, que existem limites, que existe um ponto onde você escolhe você mesma, o castelo de cartas desmorona. Existe um conceito em Jung chamado de individuação, que é o processo pelo qual uma pessoa se torna quem realmente é, integrada, completa, não mais vivendo através das projeções e expectativas dos outros. Quando uma mulher passa pelo processo de decidir não implorar mais, ela está, em essência, entrando em sua própria individuação. Ela está dizendo: eu não sou uma extensão dos seus desejos. Eu não existo para validar seu ego. Eu sou um ser completo, com valor próprio, com dignidade própria. E essa individuação, essa reclamação da própria identidade, é aterrorizante para um homem que não passou pelo mesmo processo, porque ele ainda precisa de projeções externas para se sentir inteiro. Ele ainda precisa que você seja pequena para ele se sentir grande. E quando você recusa esse papel, quando você se levanta na sua própria grandeza, não por arrogância, mas por simples reconhecimento da verdade sobre quem você é, ele perde o espelho onde ele projetava sua própria força imaginária. A amígdala dele, aquele centro de processamento emocional primitivo, registra sua ausência como uma perda de recurso. E quanto mais ele percebe que você não vai voltar, que você não está mais disponível como estava antes, mais o córtex pré-frontal dele, a parte racional, começa a reavaliar. Espera, eu estava errado sobre ela? Ela realmente pode viver sem mim? Eu perdi algo valioso? Essas perguntas não surgem quando você está implicando, porque durante a imploração você já está comunicando: eu preciso de você mais do que você precisa de mim. Mas na sua ausência digna, a pergunta muda. Ele começa a se perguntar se talvez fosse ele quem precisava de você. E essa inversão, essa simples inversão de dinâmica, é o que quebra as ilusões. Não é vingança, não é jogo. É simplesmente a verdade se revelando. Você sempre teve valor, ele apenas não conseguia ver porque você estava tentando provar demais. Qual parte mais falou com você até aqui? Comenta aqui embaixo. Agora, vamos falar sobre algo que poucas pessoas mencionam:
O medo masculino da profundidade feminina. Existe um tipo de homem, e você provavelmente já encontrou alguns, que tem pavor de mulheres que conhecem seu próprio valor. Não é ódio, não é desinteresse genuíno, é medo puro. Porque uma mulher que não implora, que não se rebaixa, que mantém sua dignidade mesmo diante da rejeição ou da indiferença, essa mulher exige que ele também se eleve. Ela exige que ele seja um homem de verdade, não apenas um menino emocional brincando de relacionamento. Isso é assustador para alguém que não está preparado. Jung identificou isso quando falou sobre o arquétipo da ânima, a imagem feminina interior que todo homem carrega. Um homem imaturo tem uma ânima não desenvolvida, fragmentada, geralmente dividida entre a mãe que o nutriu e as fantasias que ele construiu. Ele não sabe lidar com uma mulher real, tridimensional, com necessidades, limites e dignidade própria. Então, quando você mostra que não vai abrir mão de quem você é para caber na fantasia dele, ele entra em crise. Essa crise se manifesta de várias formas. Às vezes, ele tenta te reconquistar, não porque realmente mudou, mas porque seu ego não aceita a ideia de que você o deixou. Outras vezes, ele tenta te desvalorizar, falar mal de você, pintá-la como problemática ou exigente demais. É o que Jung chamaria de projeção da sombra. Ele projeta em você suas próprias falhas, sua própria incapacidade de amar de verdade, sua própria imaturidade. Mas aqui está o segredo. Nada disso importa se você permanecer firme em sua dignidade. Porque você não está fazendo isso por ele, você está fazendo por você. Você está resgatando a mulher que Deus criou você para ser, forte, sábia, capaz de discernir, capaz de escolher, capaz de dizer não ao que não honra seu valor. E sabe o que acontece quando você se mantém nessa postura? Você começa a atrair um tipo diferente de homem. Porque homens de verdade, homens que desenvolveram caráter, homens que passaram por sua própria individuação, esses homens não têm medo da sua dignidade. Eles a respeitam, eles a admiram. Eles entendem que uma mulher que não implora é uma mulher que escolhe estar ao lado deles por desejo genuíno, não por necessidade desesperada. E esse tipo de amor, esse tipo de escolha consciente, é infinitamente mais profundo e mais duradouro do que qualquer dinâmica baseada em insegurança e imploração. Neurociência também nos mostra algo fascinante sobre padrões de apego. Quando você estava presa no ciclo de implorar, seu sistema nervoso estava provavelmente em um estado de ativação constante, o que chamamos de hiperativação do sistema de apego. Você estava em modo de alerta permanente, monitorando cada mensagem, cada sinal, cada mudança no comportamento dele. Seu córtex pré-frontal, responsável pelo pensamento racional, estava sendo sequestrado pela amígdala em constante estado de alarme. Você não conseguia pensar claramente porque seu cérebro estava interpretando a situação como uma ameaça de sobrevivência. E faz sentido. Nossos cérebros ainda operam com circuitos primitivos que interpretam rejeição social como risco de morte. Porque na pré-história, ser expulso do grupo significava morte certa. Mas quando você decide parar, quando você se retira e escolhe sua dignidade, algo notável acontece no seu sistema nervoso. Você começa a voltar à janela de tolerância emocional. Seu córtex pré-frontal retoma o comando. Você consegue pensar com clareza novamente. Você percebe padrões que antes estavam ocultos pela névoa emocional. Você entende que não era você o problema, era a dinâmica, era o jogo no qual você estava participando. E essa clareza, essa recuperação da sua capacidade de pensar e sentir sem estar sequestrada pelo pânico do abandono é libertadora. É como acordar de um pesadelo e perceber que você está segura, que você sempre esteve, que o perigo era uma ilusão criada pelo sistema nervoso em pânico. E aqui está algo que você precisa entender sobre discernimento feminino.
Você sempre soube. Em algum nível profundo, você sempre soube que ele não era o certo, que ele não estava dando o que você merecia, que havia algo errado na dinâmica. Mas você ignorou. Por quê? Porque você tinha medo. Medo da solidão, medo de não encontrar ninguém melhor, medo de que talvez o problema fosse você. Então, você silenciou sua própria sabedoria interior. Você desligou aquela voz que Jung chamaria de self, aquela voz da sua essência verdadeira que sabe o que é melhor para você. E quando você decidiu parar de implorar, o que você realmente fez foi voltar a ouvir essa voz. Você voltou a confiar no seu próprio discernimento, na sua própria intuição, na sabedoria que Deus colocou dentro de você. Essa sabedoria não é algo externo que você precisa buscar. Ela sempre esteve lá. É como um oceano antes da tempestade, calmo na superfície, mas com uma força imensa embaixo. A sociedade ensina as mulheres a não confiarem em si mesmas, a sempre buscarem validação externa, a sempre se adaptarem para agradar. Mas isso não é o design original. A mulher foi criada com discernimento profundo, com intuição aguçada, com capacidade de perceber energias e intenções que muitas vezes nem são ditas. Quando você para de implorar, você está simplesmente voltando a confiar nessa sabedoria interna. E ela nunca te engana. Quantos desses sinais você reconhece em você? Coloca o número nos comentários. Vamos explorar agora as mudanças específicas que acontecem quando você faz essa escolha. Primeiro, há uma mudança energética. Pessoas sensíveis conseguem sentir quando alguém está necessitado versus quando alguém está completo em si mesmo. Quando você estava implorando, você emitiu uma energia de falta, de incompletude, de eu preciso de você para me sentir inteira. E essa energia, por mais que você tentasse esconder com palavras bonitas ou comportamentos controlados, era sentida. Ele sentia. E talvez inconscientemente ele respondia a essa energia com distanciamento, porque ninguém quer carregar a responsabilidade de completar outra pessoa. É um peso grande demais. Mas quando você escolhe sua dignidade, quando você decide que não vai mais implorar, sua energia muda completamente. Você passa a emitir uma vibração de completude, de eu estou bem comigo mesma, eu escolho você, mas não preciso de você para existir. E essa energia é magnética, não no sentido de manipulação, mas no sentido de verdade, porque ela comunica algo essencial. Você é um ser completo, capaz de amar sem se perder, capaz de se doar sem se anular. E isso, para um homem maduro, para um homem que realmente está buscando uma parceira e não uma muleta emocional, é irresistível. Segundo, há uma mudança na forma como você se vê. Durante o período de imploração, você provavelmente se via através dos olhos dele ou através da ausência deles. Se ele não te valorizava, você concluía que talvez você não fosse valiosa. Se ele não te escolhia, você pensava que talvez você não fosse suficiente. Sua identidade estava amarrada à percepção dele sobre você. E isso é perigoso, porque significa que você entregou o controle da sua autoestima para alguém que claramente não estava qualificado para cuidar dela. Mas quando você para de implorar, quando você resgata a sua dignidade, você recupera também o controle sobre como você se vê. Você percebe que seu valor não é determinado pela capacidade dele de reconhecê-lo. Você vale porque você existe. Porque você foi criada com propósito, porque há um design divino em você que não depende da validação de nenhum homem. Terceiro, há uma mudança na sua capacidade de escolher. Quando você estava presa na dinâmica de imploração, você não estava realmente escolhendo, você estava reagindo, reagindo ao medo, reagindo à insegurança, reagindo à possibilidade de perda. Mas quando você escolhe sua dignidade, você volta a ser uma mulher que escolhe conscientemente. Você escolhe ficar ou sair.
Você escolhe investir ou se proteger. Você escolhe dar mais uma chance ou encerrar de vez. E essa capacidade de escolha consciente é poder puro. É a diferença entre ser uma folha levada pelo vento e ser a árvore que permanece firme, flexível, mas enraizada. Há também uma mudança na forma como ele te percebe. E essa é a parte que destrói as ilusões dele. Enquanto você implorava, ele te via como alguém que ele podia controlar, alguém previsível, alguém que sempre estaria disponível independente de como ele te tratasse. Mas quando você some, quando você se retira com dignidade, tudo que ele pensava que sabia sobre você desmorona. De repente, você não é mais previsível. De repente, você não está mais disponível. De repente, ele percebe que talvez ele não tivesse tanto poder quanto imaginava. Isso cria uma dissonância cognitiva nele, uma tensão psicológica entre o que ele acreditava e a realidade que está se revelando. E o cérebro humano odeia dissonância cognitiva. Ele vai buscar resolver essa tensão. E a única forma de fazer isso é reavaliar você, reavaliar a situação, reavaliar suas próprias ações. Mas aqui está o ponto crucial. Você não faz isso para ele voltar. Você não escolhe sua dignidade como uma estratégia para reconquistá-lo. Se você fizer isso com essa intenção, ainda está implorando, apenas de uma forma mais disfarçada. Você escolhe sua dignidade porque ela é a verdade sobre quem você é. Você escolhe porque você merece respeito, merece ser escolhida conscientemente, merece um amor que não te diminua. E se ele voltar depois disso, se ele realmente mudar e se tornar o homem que você merece, ótimo. Mas se não voltar, melhor ainda. Porque você já está livre, já está seguindo em frente, já está disponível para alguém que realmente reconheça seu valor desde o início. Jung diria que esse processo é o encontro com sua própria sombra e a integração dela. A sombra não é apenas os aspectos negativos que negamos, é também os poderes e forças que suprimimos porque tínhamos medo deles. Muitas mulheres suprimem sua própria força, sua própria capacidade de dizer não, seu próprio poder de escolha, porque foram ensinadas que ser feminina é ser passiva, é aceitar, é esperar. Mas isso não é feminilidade verdadeira, é uma distorção dela. A verdadeira feminilidade contém força imensa, discernimento aguçado, capacidade de proteger e nutrir a si mesma antes de nutrir os outros. Quando você para de implorar, você está integrando essa sombra, está abraçando a totalidade de quem você é, incluindo a parte de você que é forte, que estabelece limites, que recusa migalhas. A neurociência confirma. Quando você estabelece limites claros e se mantém firme neles, seu cérebro cria novos caminhos neurais. Você literalmente reconstrói padrões de pensamento e comportamento. O que antes era automático, ver a mensagem dele e responder imediatamente, sentir falta dele e correr atrás, interpretar silêncio como rejeição pessoal, tudo isso começa a mudar. Você cria novos circuitos, ver a mensagem e escolher quando responder. Sentir falta, mas não agir por impulso. Interpretar silêncio como informação sobre ele, não sobre você. E quanto mais você pratica esses novos padrões, mais eles se fortalecem, até que se tornam sua nova forma automática de operar. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? Você não precisa ser perfeita nesse processo. Você não precisa acordar um dia e nunca mais sentir vontade de enviar aquela mensagem, nunca mais sentir falta, nunca mais questionar sua decisão. Você pode ter recaídas, pode ter momentos de fraqueza, pode ter dias em que a tentação de voltar é forte. Isso não significa que você é fraca. Significa que você é humana, que você tem sentimentos, que você investiu emocionalmente nessa pessoa. O que importa não é nunca sentir, mas o que você escolhe fazer com o que sente.
E se você escolhe, dia após dia, honrar sua dignidade mesmo quando é difícil, mesmo quando dói, mesmo quando parece mais fácil voltar, você está construindo algo sólido dentro de você. Você está construindo caráter. Você está se tornando uma mulher que não apenas fala sobre valor, mas vive seu valor. Existe uma promessa espiritual nesse processo. Uma promessa que atravessa gerações de sabedoria. Quando uma mulher conhece seu valor e vive nele, ela não precisa perseguir amor. O amor verdadeiro a encontra, porque ela se torna um farol. Ela emite uma luz que não pode ser escondida. E homens de verdade, homens que estão buscando uma mulher de substância, de caráter, de profundidade, eles enxergam essa luz de longe. Eles se aproximam com respeito, com intenção clara, com desejo genuíno de conhecer, de construir, de honrar. E quando isso acontece, você percebe a diferença. Você percebe como é diferente ser escolhida conscientemente versus ser tolerada. Como é diferente ser valorizada versus ser uma opção conveniente. Mas até que esse momento chegue, há algo profundamente sagrado em estar bem consigo mesma, em não precisar de ninguém para se sentir completa, em descobrir quem você é, além dos relacionamentos, além das expectativas, além dos papéis que sempre desempenhou. Há uma liberdade tremenda em olhar no espelho e dizer: eu gosto de quem eu estou me tornando, eu respeito as escolhas que estou fazendo, eu confio no meu próprio discernimento. E essa liberdade ninguém pode tirar de você, ela é sua para sempre. Pense nas mulheres que você admira, não as que estão sempre em relacionamentos tóxicos, sempre sofrendo, sempre tentando consertar homens. Pense nas que irradiam paz, nas que parecem seguras de si, nas que escolhem bem e vivem bem. O que elas têm em comum? Dignidade. Elas não imploram, elas não se rebaixam, elas conhecem seu valor e vivem a partir desse conhecimento. E é exatamente isso que você está se tornando quando faz essa escolha de não implorar mais. Você está se juntando a uma linhagem de mulheres fortes, sábias, que entenderam que seu maior poder não está em controlar os outros, mas em controlar a si mesma, suas escolhas, suas reações, seus limites. E aqui está algo que pode surpreender você. Sua decisão de não implorar não beneficia apenas você. Ela beneficia ele também, mesmo que ele não perceba agora. Porque enquanto você estava implorando, você estava permitindo que ele permanecesse imaturo, irresponsável, incapaz de enxergar as consequências de suas ações. Você era o colchão que amortecia suas quedas. Mas quando você sai, quando você se retira, ele finalmente tem que encarar a realidade. Ele tem que crescer ou permanecer sozinho. Ele tem que desenvolver caráter ou continuar perdendo mulheres de valor. E se ele escolhe crescer, você fez um favor a ele. Se ele não escolhe, você fez um favor a você mesma ao sair antes de desperdiçar mais tempo. A pergunta então não é como eu faço ele me valorizar. A pergunta é como eu valorizo a mim mesma independente dele. Porque quando você responde a segunda pergunta, a primeira se torna irrelevante. Quando você se valoriza, ou ele te valoriza também, e algo bonito pode crescer, ou ele não te valoriza, e você segue em paz, sabendo que protegeu seu coração de alguém que não estava qualificado para cuidar dele. Ambos os resultados são vitórias, porque em ambos você manteve sua dignidade, sua integridade, seu valor intacto. Jung falava sobre o processo de individuação como o maior trabalho de uma vida. Tornar-se quem você realmente é. Integrar todos os aspectos de si, não viver mais através de máscaras ou projeções. E para uma mulher, parte essencial desse processo é resgatar sua dignidade da cultura, dos homens, das expectativas, de tudo que tentou convencê-la de que ela precisa ser pequena para ser amada. A verdade é exatamente o oposto. Você precisa ser completamente você, em toda a sua grandeza, força e profundidade, para ser verdadeiramente amada. Porque amor que exige que você seja menos
não é amor, é controle disfarçado. Então, quando você para de implorar, você não está apenas mudando um comportamento. Você está declarando ao universo, a ele e principalmente a você mesma: eu sou mais do que isso. Eu mereço mais do que isso. E eu vou escolher dignidade, mesmo que isso signifique escolher solidão temporária, ao invés de companhia que me diminui. E essa declaração, essa escolha, é o início de tudo. É o portal para uma versão de você que você talvez nem conheça ainda, mas que está esperando para emergir, mais forte, mais sábia, mais completa, mais você do que nunca foi. E quanto a ele, quanto às ilusões dele que desmoronam, bem, deixe que desmoronem. Deixe que ele enfrente a realidade de quem você realmente é. Uma mulher de valor, não uma opção conveniente. Deixe que ele perceba, tarde demais ou na hora certa, que você não era o problema, que sua profundidade não era complicação, que sua necessidade de amor verdadeiro não era exigência demais. Deixe que ele aprenda através da sua ausência o que ele não aprendeu com sua presença. E enquanto ele aprende, você estará ocupada demais vivendo sua vida, honrando seu valor, construindo algo bonito com quem você realmente é, para olhar para trás e se perguntar se fez a escolha certa. Porque você fez. A escolha de não implorar é sempre a escolha certa. É a escolha que honra quem você foi criada para ser. É a escolha que abre portas que antes estavam fechadas. É a escolha que te liberta de prisões emocionais que você nem sabia que estava dentro. E é a escolha que garante que quando o amor verdadeiro chegar, e chegará, você estará inteira para recebê-lo, não fragmentada, tentando agarrar migalhas. O que acontece quando uma mulher escolhe dignidade sobre desespero? Ela se torna imbatível, não no sentido de guerra, mas no sentido de paz. Ela encontra em si mesma o que estava buscando fora. Ela se torna o próprio amor que estava pedindo. E dessa plenitude, dessa completude, ela pode então escolher compartilhar sua vida com alguém. Não por necessidade, mas por desejo. Não para se completar, mas para se expressar. Não porque está vazia, mas porque está transbordando. E esse é o maior desmantelamento das ilusões dele. Perceber que você não precisava dele para ser inteira. Que você sempre foi completa, sempre foi valiosa, sempre foi digna, com ou sem ele. Que sua imploração não era sinal de quanto você o amava, mas de quanto você ainda não tinha aprendido a amar a si mesma. E agora que você aprendeu, agora que você escolheu você mesma, não há volta. Não há como desfazer essa transformação. Você pode até decidir dar uma nova chance a ele ou a alguém, mas nunca mais do lugar de imploração. Sempre do lugar de escolha consciente, de dignidade mantida, de valor reconhecido. Isso não é fraqueza, é o sistema emocional que você construiu para sobreviver, se transformando no sistema emocional que te permite prosperar. Sua sensibilidade não é um defeito, é um dom. O que muitos chamam de intensidade é, na verdade, profundidade emocional. Você não é complicada. Você é rica em camadas, em percepções, em capacidade de sentir. E quando você para de se desculpar por isso, quando você para de tentar ser menos para caber nas limitações dele, você finalmente permite que sua verdadeira essência brilhe. E essa essência, quando livre, quando digna, quando completa em si mesma, é magnética, não manipuladora, mas verdadeira, não jogadora, mas autêntica, não necessitada, mas disponível para a conexão real. E é isso que destrói completamente as ilusões dele, confrontar a realidade de quem você sempre foi, mas que ele não conseguia ver porque estava ocupado demais te diminuindo para se sentir grande. Compartilhe com uma mulher que precisa lembrar do valor que Deus colocou nela. Deixa nos comentários. Em que momento você percebeu que precisava parar de implorar e escolher sua dignidade? Sua história pode inspirar outra mulher a fazer a mesma escolha corajosa.